Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 22 de agosto, quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos Nossa Senhora Rainha. Então, convido vocês, convido sua família, sobre a intercessão de Nossa Senhora, para partilharmos assim a Palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, no qual celebramos a memória de Nossa Senhora Rainha. Então Maria, pelos seus méritos do seu filho Jesus, participa do seu reinado no céu entre os homens na terra. Então, alguns elementos do texto bíblico que lemos são imprescindíveis para a nossa reflexão. Por exemplo, o primeiro elemento importante do texto é o convite do anjo à alegria. Uma alegria que brota da certeza da fé, da presença de Deus, que é todo-poderoso e sempre se antecipa às nossas necessidades e pedidos. Para Deus nada é impossível. É uma alegria que brota de um coração humilde e agradecido pelas inúmeras maravilhas que Deus operou na sua vida e de maneira ainda mais extraordinária, a levando à dignidade de ser a mãe do seu filho. O segundo aspecto é igualmente importante ao pedido do anjo para que Maria não tenha medo. Nas muitas histórias vocacionais da Sagrada Escritura, grande parte delas, o pedido de não ter medo é sempre uma constante. Então, Deus é um Deus generoso e exigente. Pede a nós sacrifício e desapegos que exige de nós coragem e fé. Por isso, deste pedido insistente: não tenhais medo. Então, é um pedido que Deus constantemente nos faz. Não tenhais medo, confia em mim. O que tens em humildade, Deus Pai tem em divindade. O que temos de incerteza, Deus tem de certeza que nos falta. Então, Deus nos completa. Então, devemos buscar essa complementariedade assim em Deus. Então, é essa certeza de que nós devemos pautar. Por fim, e não menos importante, é a resposta de Maria ao pedido de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Disse Maria numa resposta pronta, numa resposta generosa, numa resposta alegre. Pois, crente da presença de Deus, toda vocação requer duas liberdades e desejo. O de Deus, que nos chama, e o nosso de responder. Então, peçamos a graça de Deus, a fim de que a Ele respondamos sempre e a todo dia com generosidade de coração. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, vejamos que o evangelista Lucas nos relata a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, quando ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Nós também, como Maria,
podemos nos considerar escolhidos e escolhidas, eleitos e eleitas para receber Jesus no nosso coração e levá-lo ao mundo. A primeira recomendação que o anjo nos faz é que nos alegremos, isto é, saímos da desolação, da murmuração e da desesperança, porque o Senhor está conosco. Por isso, as palavras dirigidas a Maria pelo anjo Gabriel são hoje para cada um de nós. São um convite para que abramos o coração a fim de acolher o mistério da encarnação de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Assim como recomendou a Maria, o anjo também nos encoraja. Não tenhais medo, encontrar-se graça diante de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, isso significa que somos chamados por Deus e que o poder do seu amor nos cobre e realiza em nós a transformação interior, que é um sinal da presença do menino Jesus em nós. Contudo, só pode acontecer a partir do nosso sim e da nossa adesão ao projeto do Senhor. Deus não nos invade e nada faz sem a nossa permissão. Então o Senhor nos propõe, o Senhor nos chama, nos atrai, mas o nosso sim é o que o faz realizar a obra. Então o anjo do Senhor vive batendo a nossa porta, com a expectativa do nosso sim, que é também uma resposta positiva para fazer em nós maravilha. Veja que a atitude de Maria é um modelo a ser seguido por cada um de nós. Muito embora estivesse assustada pela manifestação de Deus através do anjo Gabriel, da sua teofonia, ela soube parar para escutá-lo. Soube parar para meditar sobre as palavras dele, sobre dialogar para entender melhor a vontade de Deus. Então, sobre confiar nas suas promessas, sem questionar, e por fim, assumiu humildemente a condição de ser mãe do Salvador da humanidade. Sabedora de que o poder vinha do alto e que ela só poderia dar assim uma resposta positiva a essa convocação. Portanto, que possamos, como Maria, responder ao anjo do Senhor, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Caros irmãos, queridas irmãs, você também tem sido chamado ou chamada por Deus para uma missão específica? Qual é a sua resposta? Você sabe parar para escutar, para meditar, para dialogar com Deus, assumindo as suas promessas e confiando no seu chamado que Ele faz? Se você fosse Maria, qual teria sido a sua atitude diante do anjo Gabriel? Se pergunte isso, medite e reflita, caros irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Senhor Jesus que possamos assim nos deixarmos modelar pelo exemplo de Maria, pelo exemplo de Nossa Senhora, a serva humilde que se fez capaz de assumir com total responsabilidade o projeto de Deus. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.